Essa estação de preventiva foi colocada para você chorar. Chorar agora e não chorar na prova. Essa estação ela é difícil, ela envolve muito conceito e às vezes muitas provas abordam isso. E abordam para você poder zerar a questão mesmo e acabar se ferrando em todas as outras. Infelizmente existe isso. Mas você, se acontecer isso na sua prova, não desanime, respire fundo e toque para a próxima questão, tudo bem? Então vamos lá, vamos se preparar para que a gente não possa ser surpreendido no dia da prova. Você está lendo na porta da sala esse caso aqui. Você é um médico de família e vai visitar a Dona Nete na primeira visita. E você é recebido pela Dona Nete, ela coloca um cafezinho para você e ela entra e começa a contar a história dela. E você começa a conversar com ela. A Dona Nete fala que nasceu em 45 e a viúva do Sr. Basílio que nasceu em 50, mas faleceu em 2015. Deixa eu te falar uma coisa, questão de preventiva, quando começa a colocar data de nascimento e quem casou com não sei quem, provavelmente não é um programa de fofoca. Vai pedir para você fazer um ecomapa, um genograma, alguma coisa maluca dessa daí. Ver relação familiar. Então, abre o olho e se prepara para desenhar. E aí continua, que eles têm 3 filhos. O Carlos, a Denise e o Eduardo. Cada um nascendo em data diferente. O Carlos em 70, a Denise em 85 e o Eduardo nascendo em 90. Os únicos moradores da casa é a Dona Nete e o Eduardo, que é solteiro e não tem filhos. E continua a história. O Carlos é casado com a Fernanda, que nasceu em 75, mas eles são pais de gêmeos dizigóticos, o Gabriel e o Gustavo, que nasceu em 2000. Os dois, por ser gêmeos, né? Nasceram juntos. Não dá para nascer diferente. A Denise é casada com o Henrique, que nasceu em 85, eles já tiveram um aborto anterior e agora ela está grávida. Adivinha que quando você abre a porta, entra, o examinador te levanta uma placa escrita o seguinte, óbvio, né? Faça o genograma dessa família. Você pega a sua caneta, que está lá em cima da mesa, e de forma com muita calma e com um garrancho que dê para ser entendido, pelo amor de Deus, faça essa sequência aqui. Utilize a simbologia adequada, representa as 3 gerações, inicia o genograma com o casal, com os seus filhos, ou seja, não de baixo para cima, pelo amor de Deus, indica quem vive junto e obedece a cronologia de idade. Então você pega o caso de novo e desenha aqui. Coloca a Dona Nete, faz a Dona Nete casando com o seu Basílio, coloca 2 tracinhos para indicar que o seu Basílio morreu, coloca o ano de nascimento para você não se prejudicar tendo que calcular a data. Faz os 3 filhos, o Carlos em 70, a Denise, depois coloca o Eduardo. E aí vai seguindo a história. Fala, olha, o Carlos casou com a Fernanda e tiveram gêmeos dizigóticos e não monozigóticos que nasceram em 2000. A Denise casou com o Henrique, eles tiveram 2 filhos. O primeiro, na verdade, abortou, por isso você coloca um X, e ela está grávida de uma outra criança agora. Viu? Simples. Por favor, não é para fazer bonito, é para fazer de forma com que ele entenda. Não vai gastar 15 minutos desenhando, colorindo, não. É uma coisa rápida para que o examinador entenda e possa colocar o checklist. Não se esqueça de sinalizar quem vive junto, tudo bem? Porque senão o seu checklist não vai estar completo. E aí ele te entrega uma outra folha, que obviamente é mais uma fofoca, né? Presta atenção aqui. Dona Nete e o seu Eduardo têm ligações fortes com a igreja, com o clube, com a associação de moradores e com o serviço social também. Só que eles têm uma ligação frágil com a OBS. Além disso, a relação dos dois com a associação de moradores é conflituosa. Brigam o tempo inteiro. Há um fluxo que é unidirecional no serviço social, mas é bidirecional na igreja. Falou em fluxo, irmão? Aqui está te pedindo ecomapa. E é óbvio que a segunda tarefa é faça o ecomapa. Pegue com muita calma a sua folha e coloque isso daqui. Coloque todos os pontos de suporte da família e utilize de forma adequada as linhas para significar a relação e o fluxo de energia. Fica mais ou menos como isso daqui, ó. Igreja, clube, associação de moradores, serviço social e UBS. Com a igreja, com o clube, com a associação de moradores e com o serviço social, a relação da família, e não simplesmente só do Eduardo ou da Dona Nete, ou seja, de todo mundo, é forte. Mas com a UBS é bem fraca. Lembre-se de colocar quem que tem relação conflituosa. A família tem relação conflituosa com a associação de moradores.
E o fluxo de energia representado por setas é unidirecional para o serviço social, porque é voluntário, eles fazem sem nada de troca, eles só dão para o serviço social, mas com a igreja lá em cima, ele dá e recebe para a igreja. O tamanho das setas vai se relacionar com o tamanho de energia que é colocada. Mas a Dona Nete, quando você conversa, também expressa alguma alteração familiar. E para verificar se um idoso está inserido bem dentro da sua família, a gente tem ferramentas como o Apgar, como o Firo, como o Practice. Posso falar uma coisa? Grava só o Apgar. Do resto é mais ou menos tudo igual. E você vai fazendo as mesmas perguntas. Porque o examinador vai olhar o checklist dele e vai se perguntar se você está falando. Isso vale muito mais a pena de palavras-chave do que falar todas as frases. Então você pergunta se a Dona Nete está satisfeita com a adaptação, com a atenção que recebe dos familiares, se ela está satisfeita com a parceria, ou seja, se todo mundo acaba contando com ela para passar o tempo junto, ou ela é jogada de escanteio, é a letra P do Apgar. A letra G, essas pessoas se importam com o crescimento dela. Ela não é simplesmente uma velha inútil que não vai servir para nada. Não, essas pessoas se importam com o crescimento, com as mudanças do estilo de vida dela. A outra letra A, essas pessoas têm amor, têm afeição pela Dona Nete. E para terminar, a letra R, se ela faz parte da resolução dos problemas. Em suma, se você não lembrar de nada disso, pense na Dona Nete como a sua vovó do coração. Ou seja, você ama ela, você quer que ela participe da sua vida, você leva problemas para ela poder te ajudar a resolver e ela faz parte do seu ambiente. Analisando com muito amor, eu tenho certeza que você mata mais uma prova prática de preventiva. Você chega na estação 5 e é mais uma estação de preventiva. Já viu, né? Estação de preventiva não é para ficar embolando muito. Vai ter muita conversa e você tem muita tarefa para fazer e explicar ao paciente. Então, olha o caso clínico comigo aqui. Você recebe no seu consultório uma mulher de 35 anos de idade com dor do tipo queimação no punho direito há 3 meses. E essa dor tem irradiação para os 3 primeiros dedos e para a mão ipsilateral. Refere a uma piora durante o trabalho intenso e à noite. E ela trabalha como caixa de supermercado há 5 anos. Isso o examinador te entrega ou você leu na porta. O que precisa ficar gravado na sua cabeça aqui? Presta atenção. É uma mulher de meia idade, 35 anos. A dor queima no punho direito há 3 meses. Irradia para os 3 primeiros dedos, tem piora no trabalho e piora à noite, e ela é caixa de supermercado. Cara, começou a questão assim, você fala, é medicina do trabalho. A gente está dentro de preventiva e isso é medicina do trabalho. E a primeira tarefa que o examinador te entrega é quais são as perguntas fundamentais na anamnese dessa paciente. Você precisa ter calma, porque a vontade agora é de só olhar para a doença da paciente. Mas lembre de investigar tudo. Prova de preventiva, o cara quer ver se você é empático, se você vai analisar a paciente como um todo. E por isso que o checklist aqui é avaliar a história da doença, perguntar sim da situação de trabalho dessa paciente, perguntar se não tem doença prévia, porque doença do trabalho sempre se confunde com situações prévias que a paciente tem, e verificar se a paciente já fez uso de medicamento ou não. Quem perguntava, por exemplo, aqui, somente se a paciente trabalhava e ponto final, a questão não acabava se completando. E quem ia para uma outra investigação, ver se a paciente tinha artrite reumatoide, perguntava de Downs, perguntava de câncer, o cara se embolava totalmente na sua questão. Pronto, depois disso, ele te entrega uma outra folha. Se prepara que vem mais informação. E você olha isso aqui e fala, meu Deus do céu, você tem só 10 minutos e precisa ler isso tudo. Por isso que tem que ter uma leitura dinâmica, como eu fiz aqui para você. Então, qual que é a leitura dinâmica que a gente faz? Tem uma paciente
que tem queixa de dores no punho direito há 3 meses, isso você já sabia, ele só está te relembrando isso, tem dormência na mão direita, e o que piora a dor dessa paciente? O trabalho intenso com as mãos no período noturno piora também mais. E essa paciente já faz uso de analgésico e anti-inflamatório SOS, ou seja, ela vai tomando quando sente dor. Ela é caixa de supermercado há 5 anos, ela tem 1 hora de almoço sem intervalos e ela nega comorbidade. Ele está te dizendo aqui, olha, presta atenção, isso é uma doença relacionada ao trabalho, foque na doença relacionada ao trabalho. Qual que é a próxima pergunta? É óbvio, né? Quais que são os sistemas que devem ser avaliados no exame físico preferencialmente? E aqui, quando ele abre o checklist para você, ele te dá uma série de coisas, cardiovascular, sistema respiratório, sistema osteomuscular geral, mas ele te falou preferencialmente. Se você for fazer o exame físico na paciente aqui, você não vai ter tempo. Se você for pedir o exame físico, se for uma prova multimídia, onde você sai clicando naquilo que você quer, você até tem mais tempo. Mas se tiver que examinar a paciente, você começar a examinar cabeça, olho, sistemas, boca, ixi, cara, não vai dar tempo para a sua prova. Então foque naquilo que é mais importante. Sempre faça o exame físico geral e sinais vitais, porque essa paciente está no ambulatório. Se ela tiver algum sinal de risco, você está achando que é uma lera, uma DORT, mas se for uma artrite séptica, por exemplo, complicando isso, você precisa mandar para o pronto-socorro. Então é fundamental que você faça o exame físico geral, sinais vitais e foque nos membros superiores. E aí o que você tem de exame físico? Isso daqui. No exame físico a paciente tem um excelente estado geral, frequência cardíaca boa, respiratória boa, pressão arterial boa. E o que mais interessa, nos membros superiores tem uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade, tem dor e parestesia na palpação da mão direita, sem presença de massas palpáveis. E o que ele diz mais? Tem o teste de Filkenstein negativo e o teste do Tinel positivo e de Fallen positivo. Então, só lembrando, a paciente está em um excelente estado geral, a paciente tem boa mobilidade, a paciente tem dor quando você palpa a mão direita, não tem massa, está querendo te excluir que tem um cisto, está querendo te excluir que é artrite reumatoide nessa paciente. E tem um teste de Filkenstein negativo, quando você dobra o dedo e faz uma pressão, um desvio ulnar, esse teste é negativo. E o teste de Tinel, de percussão, e o teste de Fallen são positivos. Ele te deu isso. A questão, às vezes, nem pede para você fazer. Ela é muito rápida. A gente está com 5, 6 minutos de questão e não vai dar tempo de você poder orientar como é que faz o exame. Ele não é uma prova de ortopedia, é uma prova de preventiva. Então aqui ele não está querendo ver se você sabe fazer o exame, ele está querendo ver se você sabe conduzir o exame. E por isso que tem tarefa em cima de tarefa. E aí ele te fala, olha, o exame que deve ser solicitado seria qual? E aqui ele está tentando entender o seguinte, será que esse residente que vai entrar na minha instituição vai ser um maluco que vai pedir ressonância para todo mundo, a torto e direito, ou ele vai pedir os exames que são consagrados para poder excluir patologias do punho? Ele quer saber se você vai solicitar o ultrassom de punho para essa paciente. O ultrassom aqui é simplesmente para excluir causas secundárias que não uma LER-DORT causada por um excesso de movimentação. Avaliar se existe inflamação associada, avaliar se existe cisto, avaliar se existe rotura de tendão. O ultrassom dá o diagnóstico? Não, mas ele exclui outras lesões que, por exemplo, podem simular o que essa paciente tem. E a última tarefa sua é qual que é a hipótese diagnóstica e qual que é a conduta para essa paciente. De forma muito tranquila, você diz que a hipótese diagnóstica dessa paciente é uma síndrome do túnel do carpo. Essa paciente não tem uma alteração de Kervem, essa paciente não tem um cisto, essa paciente não tem uma artrite reumatoide complicada. Na verdade, é uma síndrome do túnel do carpo.
Simples isso? Simples uma síndrome do túnel do carpo, ponto final? Não. Ela tem uma síndrome do túnel do carpo secundária ao esforço repetitivo. E por isso que ela ganha o diagnóstico de lesão por esforço repetitivo ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. LER, DORT. Prova de preventiva. É claro que tem que ter esse diagnóstico epidemiológico da paciente. Como é que você vai conduzir ela? Você vai adequar as condições de trabalho e vai orientar pausas de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhado. Lembra que ele te disse, ela não descansava. Ela era caixa de supermercado e não descansava. É preciso você orientá-la, essa paciente aqui. E além disso, você vai contraindicar o uso de AINES diário. Ah, mas eu não lembrei disso, professor. Precisava lembrar, porque essa paciente ficava utilizando o AINES o tempo inteiro e como é uma prova de preventiva, você tem que orientar e prevenir que ela vai fazer mais dano para ela mesma. Tinha que fazer a comunicação no acidente de trabalho? Nesse caso, não. Mas se fosse solicitado para você que identificasse que essa paciente estava de risco, aí sim, você tinha que fazer a comunicação no acidente de trabalho. Com isso, você mata mais uma questão de preventiva. Lembre, sempre faça a visão geral do paciente nas provas de preventiva. Seja bem-vindo à estação número 9 de pediatria. Vamos lá ler o nosso caso clínico. Você está de plantão em um pronto-socorro de referência em pediatria e recebe uma criança de 2 anos e 7 meses, trazida pelo pai com queixa de tosse há 8 dias, sendo que há 3 dias tem apresentado febre e irritabilidade. É muito comum o caso clínico numa prova prática ser bem resumido. Isso geralmente quer dizer que a primeira tarefa da sua prova é saber quais as perguntas fundamentais na anamnese desse paciente. Então, é complementar essa anamnese para que você tenha mais dados que te permitam fazer o diagnóstico. Então, diante dessa história de febre há 3 dias, mais uma história mais prolongada aí de tosse há 8 dias, você deve questionar as seguintes coisas. Você tem que caracterizar o início da tosse, se tem ou não secreção, qual é a cor dessa secreção, se é muita secreção. Tem que caracterizar quando que iniciou a febre, qual que foi a maior temperatura, quantos episódios teve, se teve melhora ou piora, quando em uso de antitérmicos. Questionar outros sintomas. Ela teve vômitos, diarreia, alteração de aceitação alimentar? Ela já teve doenças prévias, já precisou de internação? Isso é até útil para a gente pensar depois, mais para frente, em tratamento. Eu preciso saber se essa é uma criança doente, se essa é uma criança previamente rígida, como é que é. Questiono vacinação. A vacinação é essencial para depois você dar a sua conduta com relação a antibióticos, se for necessário, ou se não precisa de antibiótico porque a vacinação está em dia. Então, é necessária sempre em qualquer infecção no pronto-socorro. E, por fim, questionar alergia medicamentosa, senão você não consegue prescrever remédio nenhum. Então, vamos receber a devolutiva do nosso caso clínico. O paciente de 2 anos e 7 meses, masculino, nunca foi internado, não possui nenhuma doença e seu calendário de vacinas está completo. O pai diz que a tosse inicialmente era seca e agora evoluiu para produtiva, com secreção esverdeada associada a coriza nasal, irritabilidade, inapetência, queda do estado geral e febre há 3 dias. Então, houve uma piora do quadro. Não é que ele está se mantendo igual. Agora, nos últimos 3 dias, ele está pior. Não só ele tem febre, como ele tem queda do estado geral, ele tem inapetência, está irritado. A maior temperatura hoje foi de 39 graus Celsius, que não cede com dipirona. Então, é um febrão. Nega alterações de hábitos intestinais e geniturinários, então vou descartar aí, por exemplo, as gastroenterocolites agudas, a infecção do trato urinário, eu posso começar a pensar um pouco menos nela, porque eu tenho localização em aparelho respiratório dos sintomas, nega vômitos e nega alergia a medicamentos. Vamos ver qual que é a nossa próxima tarefa nessa prova prática. Quais sistemas que devem ser avaliados no exame físico preferencialmente? Então, agora que você já sabe todos os dados de história, a examinadora quer saber o que você tem que olhar no exame físico. Então, vamos fazer um exame físico aí completo
enfocando em coisas que podem dar febre em criança com queda de estado geral. Então, vou avaliar estado geral, sinais vitais, vou avaliar com certeza sistema respiratório, eu tenho aqui sintomas respiratórios basicamente, avaliar horoscopia, otoscopia, lembra que eu sempre posso ter uma complicação de ouvido quando eu estou diante de um quadro de muita secreção de via aérea superior, avaliar pele e perfusão periférica e sempre pesquisar sinais meníngeos, porque aqui eu já estou com 3 dias de febre, uma febre alta que não cede com dipirona. Então, é importante avaliar, será que não é uma meningite isso aí? Vamos ver se a gente recebe o resultado desse exame físico. Ao exame físico, frequência cardíaca de 142 batimentos por minuto, frequência respiratória de 46 incursões por minuto, saturação de 92% em ar ambiente, temperatura de 39 graus Celsius. Bom, a criança está com febre. Quando eu estou diante de uma criança com febre, eu posso ter taquicardia, eu posso ter taquipneia apenas por conta da febre. Então, não se esqueça de pensar nisso, mas é uma bela de uma taquipneia. 46 incursões por minuto para uma criança de mais de 2 anos, está alterado isso aí. Vamos seguir. Ele está irritado e choroso ao toque, ausculta cardíaca com bulhas normofonéticas a 2 tempos sem sopros, ausculta respiratória com estertores subcrepitantes em base direita, retração subcostal e intercostal moderada, sem batimento de aleta nasal. Então, eu tenho uma ausculta localizada em base direita, tenho desconforto respiratório com as retrações. Então, essa taquipneia até pode ser por conta da febre? Pode, mas eu tenho localizando aqui em tórax alguma alteração. Então, provavelmente a taquipneia também tem aí um foco pulmonar. Horoscopia com hiperemia leve, sem secreções e tem mais alteração aí de exame físico. Otoscopia com membrana timpânica opaca e abaulada do lado direito, conduto auditivo sem secreções. Do lado esquerdo eu tenho uma membrana timpânica translúcida sem hiperemia ou alterações do conduto auditivo. Então, eu tenho hiperemia e eu tenho opacidade de membrana timpânica à direita, o que também localiza aí um foco infeccioso. Pele íntegra, extremidades frias com tempo de enchimento capilar de 3 segundos. Não se esqueça que essa criança está com febre, 39 graus Celsius, a pele pode estar com extremidades frias mesmo, com tempo de enchimento um pouquinho alargado por conta de febre, 39 graus Celsius de febre. Sem petequias, equimoses ou sufusões hemorrágicas e sem sinais meníngeos. Ufa! Não parece ser uma meningococcemia, nem parece ser uma meningite. Então, vamos ver qual que é a próxima tarefa agora. A examinadora pergunta qual ou quais são os diagnósticos. Então, você lembra lá do exame físico, eu tenho taquipneia, eu tenho estertores em base direita com sinais de desconforto respiratório, que são aquelas retrações. Mas eu também tenho membrana timpânica direita opaca, abaulada, com hiperemia. Portanto, eu estou diante aqui de uma otite média aguda à direita e de uma pneumonia comunitária. Ambas essas doenças são de diagnóstico clínico. Apenas a presença da taquipneia com essa febre há 3 dias, com uma ausculta localizada, já permite esse diagnóstico de pneumonia. Você não precisa do raio-x para já dar essa hipótese diagnóstica de pneumonia. E a última tarefa dessa estação é qual a conduta? Então, você fez esse diagnóstico, você vai ter que ter uma conduta aí coerente com esses diagnósticos que você fez. E a conduta, nesse momento, vai ser internação hospitalar. Por que essa criança vai ser internada? Porque ela está taquidispneica e tem uma saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente. O normal seria aí acima de 95%, então ela deve ser internada. Embora os exames não sejam necessários para o diagnóstico da pneumonia comunitária, quando eu interno essa criança, eu devo solicitar hemograma PCR, raio-x de tórax e hemocultura, obrigatório. Essa criança vai ser monitorizada com oximetria de pulso, porque ela está hipoxêmica e com acesso venoso. Eu devo prescrever antitérmico por conta dessa febre e vou prescrever aí o tratamento para essa pneumonia, mas também para essa otite. O principal agente etiológico aqui é o pneumococo. O pneumococo no Brasil geralmente é sensível à penicilina, então ou vai ser penicilina cristalina ou ampicilina intravenosa e a criança hipoxêmica deve receber oxigenoterapia em catéter nasal e você fechou essa estação de pediatria.